Quando lemos atenciosamente na Bíblia a biografia do profeta Jeremias, nós iremos nos conscientizar de que Jeremias foi um profeta um tanto diferente. Quando Deus o chamou, ele não queria aceitar a responsabilidade que Deus ia colocar na sua vida. Ele disse: eu sou uma criança, não sei falar. Deus então diz: Jeremias, abre a tua boca e eu encherei de palavras. Aleluia. Assim começa Jeremias. Mas se os irmãos lerem todo o livro do profeta Jeremias, chegaremos à conclusão de que Jeremias era um profeta, irmãos, que pregou, que entregou mensagens de Deus contra tudo e contra todos. Imagine isso, um homem que chegava diante do rei, contestava, diante dos resultados contestava, diante dos religiosos contestava. Quando chega num período do seu ministério, Jeremias chega, irmãos, quase que a desanimar. Certamente ele pensava: tudo que Deus mandou eu dizer, não estou vendo se cumprir. Então Deus chama Jeremias e lhe aplica esta lição. No capítulo de número Isaías 40, Isaías, no capítulo 49, e o versículo de número 14 diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Queridos, Deus trabalha diferente do homem. Deus, irmãos, o seu propósito, a sua existência, que não teve princípio, porque também não terá fim, ela está muito além do entendimento humano. Algumas vezes começa a acontecer alguma coisa em nossa vida e nós começamos diante do altar, procurar diante de Deus, temos cometido alguma fraqueza, alguma falta, irmãos, e muitas vezes ficamos assim um tanto preocupados e abatidos, mas é que Deus está nos provando para lá na frente nos dar uma bênção muito maior. Jeremias estava, irmãos, abatido. E então o Senhor diz: olha, Jeremias, você precisa, primeira coisa, você vai descer. Irmãos, ao exaltado, a Bíblia diz que Deus abate. Você desce, quando você estiver lá embaixo, eu vou colocar diante dos teus olhos uma lição. O pastor falava e eu estava me lembrando, eu tive lojas de utilidade doméstica, e eu tinha lá uma seção de enfeites, de bibelôs, de porcelana. E eu me lembro que algumas vezes eu estive em algumas fábricas, e como eu comprava em quantidade maior, e ali eu tinha liberdade de entrar, e eu via como aquelas pessoas faziam aqueles pequenos vasos, com tanto carinho, com tanto cuidado. De repente, eles amassavam tudo de novo e jogava um pouquinho de água e começava a amassar e tornava a fazer outro vaso. Mas depois de feito o vaso de barro, irmãos, ele é colocado, irmãos, numa múfula para ser queimado. A decoração desses vasos com filetes dourados de ouro e tal, é feito ainda quando o barro ainda não foi no forno, na múfula. Então eles decoram aquilo com ouro e depois colocam na múfula, no fogo indireto para secar.
E depois que passa daquele período, o vaso fica consistente, fica forte. Quando você bate nele antes de ser queimado, ele tem um som. Quando você bate nele depois de queimado, o som é diferente. Deus quis mostrar isso para Jeremias. Jeremias, veja, não está tudo perdido. Meu irmão, nunca desista de orar por alguém. Se é o seu esposo, ou se é a sua esposa, se são seus filhos ou algum parente que não está servindo a Deus e você ora e muitas vezes você fica com o coração amargurado, saiba que a vida dele está diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não se esquece. Ele disse aqui em Isaías que mesmo que uma mãe viesse a esquecer do filho que tanto ama, disse o Senhor, eu não me esquecerei de ti. No verso seguinte diz, porque você, o seu nome está nas minhas mãos, na palma das minhas mãos. Vejam, meus queridos irmãos, que coisa linda, como Deus tem a sua vida, irmãos, debaixo do seu olhar, do seu cuidado, aleluia, da sua direção. E quantas vezes, irmãos, eu, você, nós, precipitadamente queremos entrar num atalho, aí o Senhor Deus diz, não, aí é perigoso. O livramento vem da parte de Deus, para que a nossa vida espiritual permaneça, irmãos, diante do Senhor, como agrada os seus olhos. Queridos, Deus abençoe. Vaso diante de Deus, amados, termino aqui dizendo, não existe barro ruim para Deus. Todo vaso, irmãos, é aproveitável nas mãos de Deus. Irmãos, interessante, Deus faz coisas maravilhosas. A transformação, pelo poder do seu Espírito Santo, através do aperfeiçoamento das mãos do Senhor, através do ensino da palavra de Deus, da nossa vida consagrada em oração e em jejum, irmãos, Deus vai decorando a nossa vida com dons espirituais e vai queimando aquilo que não serve para que você seja, na verdade, um vaso de ouro precioso nas mãos do Senhor. Fiquemos em pé. Nós vamos agradecer o Senhor com uma oração, lembrando aos irmãos que domingo pela manhã nós teremos a nossa escola dominical e à noite teremos aqui um grande culto. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos, traga uma pessoa amiga, traga uma pessoa da família que não é crente, traga, e você deixa o resto por conta de Jesus. Deixa o resto por conta de Jesus. Irmãos, eu biografei um livro, e eu fiz aquela apresentação, e o autor daquele livro era um irmão lá de Brasília. Aquele homem não era crente, e ele era, na época, deixa eu ver se, o nome, ele era presidente da comissão que acompanhava os artigos nos jornais, como era, hein? Ele não era só da comunicação, ele era também da investigação. Como? Perfeitamente, chegou agora. Ele é presidente da comissão de censura, lá em Brasília. Na casa dele, irmãos, tinha, irmãos, lá uma irmãzinha que trabalhava lá, uma serventezinha, servia, ajudava a patroa lá a limpar a casa e tal, era uma serviçal da casa. Mas era uma mulherzinha crente, temente a Deus. E um dia, ela notou que o patrão, depois do café, estava tão abatido, ele entendeu que ele estava muito preocupado. Ela chegou pertinho dele e disse, doutor, Jesus te ama. E foi embora. E ele foi trabalhar. Depois ele me contou, irmãos Everton, eu fui trabalhar, entrei do meu gabinete. Desde que eu me sentei na minha cadeira, a voz daquela pretinha não saía da minha mente. Doutor, Jesus te ama. Doutor, Jesus te ama. E ele disse, aquilo foi se multiplicando e me preocupando. E ele disse, quando eu cheguei à tardinha em casa, chamei aquela irmãzinha, aquela irmã, chamou aquela
empregadinha e disse: sente aqui, me diga uma coisa. Você me disse uma coisa, o que é que significa isso? Doutor, Jesus te ama. Ela então, com muita humildade, começou a falar do amor de Deus para ele. E aquele homem ouviu com muita atenção. E aquelas palavras daquela mulher tão humilde foram caindo com bálsamo no coração daquele homem. Depois ele disse: pare, olhe, eu quero ir na sua igreja. Ela disse: está bem, domingo você não vai no culto, eu vou, então eu quero ir com você. Ela disse: doutor, vou fazer o seguinte, o senhor vai na sede, lá tem o pastor presidente, ele prega bonito. Ele falou: não, eu quero ir onde você vai. E ela congregava num lugarzinho humilde. E ele disse: tá bem, então o senhor vai. E ele foi e se assentou, irmãos. Naquela noite o dirigente da congregação estava cheio de Deus. E ele começou a pregar. Quando fez o convite, aquele homem não aguentou, levantou as duas mãos e aceitou Jesus como Salvador. Deus o libertou e o transformou. E eu, irmãos, apresentei o seu livro que ele escreveu. Como Deus faz, usa dos remidos o menor. Glória a Deus. Não despreze nenhum vaso, por favor, ora por ele. Deus pode, pela sua mão, renovar, restaurar e colocar como um adorno na sua casa. Querido Jesus, meu Salvador, eu te agradeço, Senhor, por este dia abençoado e feliz, pelo nosso culto, pelos hinos que cantamos, pela oração, pela tua palavra, pela presença de cada irmão que aqui está. Com certeza, Jesus, estaremos voltando para casa, certos de que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor não se esquece, que nós estamos, ó Deus, nas palmas das tuas mãos. Oh, Jesus amado e santo, agora vamos regressar para o nosso lar. Leva-nos na tua paz. Senhor, nos guarda, nos livra de acidente, de assaltante e de todo e qualquer mal. Deus dos céus, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe.